Fala moçada, Ricardinho Bio aqui. Galera, vamos para um recorte temático que é a cromatina sexual. Cromatina sexual já caiu no Enem, cai em outros vestibulares também, e alguns alunos confundem. Vou deixar uma dúvida para vocês aqui, porque a cromatina sexual, as variações na expressão do cromossomo X, pode levar inclusive a situações em que gêmeas univitelíneas acabam tendo a seguinte configuração: uma tendo uma doença genética e a outra não. E como isso é possível? Já que as duas têm absolutamente o mesmo tipo de material genético, né, a mesma sequência de bases. A gente vai ver agora, tem um pouquinho a ver com cromatina sexual, o Enem já cobrou isso. Segue então a dica do dia, cromatina sexual, vamos nessa. Eu vou falar para vocês da cromatina sexual. O Enem, alguns anos atrás, cobrou uma questão super complexa e que era considerada uma questão difícil, porque ele falava, por exemplo, de gêmeos, né? Tinha duas meninas, né? Duas mulheres, irmãs gêmeas univitelíneas. Se elas são univitelíneas, eu espero que elas tenham o mesmo genótipo. Só que falava que uma tinha uma doença genética e a outra não tinha. E aí eu falei assim, putz, como é possível, né? Aí eu fiquei imaginando assim, ó. Imagine que eu tenho aqui duas células, tá? E que eu represente um par de homólogos aqui. Ela tenha os cromossomos representados pela cor preta que veio do pai. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o cromossomo do pai. Estou colocando o cromossomo simples, com uma cromátide só. E ela tem também um cromossomo de cor verde que ela recebeu da mãe. Mas são homólogos, são do mesmo tipo, vão ter genes alelos. Imagine, galera, que eu tive uma situação diferente. Primeiro eu vou explicar o que é cromatina sexual. Vamos guardar esse desenhozinho aqui. A cromatina sexual, ela é uma manchinha que aparece na carioteca, oriundo de um segundo cromossomo X que ficou inativo. Então ele fica na forma de cromatina aderido à carioteca. E o X que vai expressar os genes é o outro. Então, para você ter cromatina sexual, você tem que ter mais de um cromossomo X, porque é sempre uma teoria de compensação da dose. Quem tem um X não tem cromatina, esse X está ativo. Quem tem 2X, um dos cromossomos X vai ficar inativado. E aí, ó, os homens que só têm um único cromossomo X, a fórmula da cromatina sexual é o número de cromossomo X menos 1. Como o homem só tem um cromossomo X, 1 menos 1, 0. Ele não tem cromatina sexual. Na célula de um homem, você não vai ver essa manchinha, de um homem normal. Já a mulher, naturalmente, tem 2 cromossomos X. 2 menos 1, ela vai ter uma cromatina sexual. Você vai ver um dos cromossomos X na forma de uma manchinha aderida à carioteca. E aí a questão falava de gêmeas, né, que uma tinha uma doença genética e a outra não. De cara o aluno já pensa, mas elas têm os mesmos cromossomos. Como é que uma tem uma doença genética e a outra não tem? O segredo está na cromatina sexual. Provavelmente, vamos supor que aqui, ó, nesse tracinho, eu tenho um gene da doença, tá? Que foi herdado do pai. Imagine, galera, que em uma das gêmeas, o cromossomo ativo, o que não virou cromatina sexual, é justamente o cromossomo do pai. Então, esse cromossomo da doença, desculpa, o cromossomo da mãe, que é a doença, o verde, né? Aí o cromossomo do pai, então, virou a cromatina sexual. O cromossomo que ela vai ter ativo é o da mãe que tem o gene mutante. Então, essa irmã gêmea, ela é doente para a doença, porque ela vai estar ativando o gene mutante. Agora, vamos imaginar que na outra, o gene que virou a cromatina foi o gene que ela herdou da própria mãe, que é o gene que carrega que é o cromossomo que carrega o gene mutante. Então, por mais que ela tenha o gene relacionado à mutação, tá aqui o gene dela, ela tem o gene aqui, ela tem o gene, esse cromossomo provavelmente vai ficar inativo, né?
E aí foi absolutamente sorte e azar. Aí esse cromossomo aqui que foi compactado e o outro que não tem a mutação que vai se expressar. Aí nesse caso, essa irmã gêmea ela é normal. Então, qual é a explicação de clones naturais, que é o caso dos irmãos gêmeos univitelíneos, um apresentar uma doença genética e a outra não? É justamente a expressão diferencial do cromossomo X. Um dos cromossomos X tinha que virar cromatina sexual. Quando o que vira é o cromossomo que tem o gene mutante para a doença, esse gene é inativado e a pessoa é normal. Quando o que vira é o outro cromossomo e a pessoa mantém o cromossomo mutante ativado, ela vai ter a doença. Então, o que relacionou com a diferença da expressão entre as irmãs foi justamente qual dos cromossomos X virou cromatina sexual e qual não virou. Essa era a resposta. Tá? Depois a gente faz ela no momento oportuno.